E aí, irmãos, como um povo da aliança, né, que tem esse dia, né, o dia do Senhor, nós iremos agora ter um momento especial aqui como povo da aliança. O batismo de Teron, né? Deixa eu ajeitar aqui o cenário, né? Que aqui tá cheio de coisa. Deixa eu colocar isso para cá. Só um momentinho para não. É... Só um momento, irmãos. Vocês podem vir aqui para frente. É quando eu mandar se levantar, eu mando. Pode ficar sentado aí, né? Que eu vou falar algo, né, sobre esse momento. Então, queridos, nós acabamos de ler ali o Evangelho de Marcos, que fala, né, que nós como povo da aliança, né, nós guardamos os mandamentos de Deus. Não para sermos salvos, mas porque nós já somos salvos. Somos um povo que Deus separou para a salvação. Salvação é esta que nos é acessível através dos sacramentos. Jesus Cristo morreu na cruz há 2000 anos atrás, mas você tem acesso aos benefícios dessa salvação por meio de ordenanças que ele nos deixou. E aí a sua crença, ela vai, né, ser fortalecida, essa sua fé na salvação em Cristo, por meio das ordenanças de Cristo, que nós chamamos de sacramento, que são os meios de graça, que é o batismo e a Santa Ceia. E aí o batismo, que é feito com água, simboliza a purificação dos nossos pecados. E aí, no caso, vamos batizar um bebê. Bebê tem pecado para ser purificado? Bebê precisa ser batizado, né? É uma questão que a igreja católica, isso não é coisa de igreja católica. Meus irmãos, Jesus Cristo, quando ele morreu não foi só para salvar adulto, não. Ele não só morreu pelos adultos, não. Ele morreu também pelas crianças. Você foi criança um dia. E todas as crianças, elas já nascem, isso é bíblico, com a herança pecaminosa de Adão. Ah, o bebezinho está ali dormindo, né? Não há pecado real, não comete nenhum pecado, mas é portadora do pecado original. Quando ela começar a atingir a idade da razão, ela vai começar a pecar. Ela vai começar a errar. Ela é filha de Adão. Mas o Senhor nos deu a promessa de salvação. O pecado de Adão não vai nos condenar para o inferno. Temos a promessa de salvação em Cristo, o último Adão, que nos perdoa. E aí o Senhor Jesus morreu na cruz por todos, todas as idades. Ele morre na cruz por homens, mulheres e crianças. As crianças elas são incluídas na aliança de salvação e elas precisam do sinal. Assim como o adulto precisa do sinal, aquele que se converte na fase adulta, né? Precisa do sinal da salvação, que é o batismo, a criança também precisa desse sinal. E com base na fé dos pais, né? As crianças, elas precisam também. Isso era feito no Antigo Testamento através do rito da circuncisão. Com 8 dias de nascido, a criança macho era trazida para o templo para ser, né, circuncidada. E aí ela passava a pertencer à família da aliança. Ela passava a fazer parte da família pactual, da família da salvação, da família de Deus, através da circuncisão. Se ela não fosse circuncidada, está lá, né? No livro de Gênesis, capítulo 17. Ela não era considerada como filha da aliança. Se os pais estivessem aqui, né, se negando a batizar o pequeno Teron, eles estavam negando o sinal da aliança da promessa de salvação a Teron. E lá no capítulo 2 de Atos diz que, quando Pedro termina o sermão dele, que esta promessa de salvação, que é dada pelo batismo, é dada aos pais e aos filhos também. E aí nós vamos dar esse sinal a Teron também. Teron precisa desse sinal. Ele precisa se tornar, ele precisa de salvação tanto quanto a gente precisa. Teron precisa da salvação. E aí nós vamos, né, irmãos, trazer essa bênção para Teron, os pais deles acreditam. E aí eu quero convidar aqui, né, os pais, vamos fazer algumas perguntas a eles. Fazer algumas perguntas. Algumas discussões aqui eu já tenho de cor, sabe? Eu geralmente costumo falar de cabeça.
né? Mas eu quero perguntar a Hugo e a Muriel. Vocês acreditam de fato nessa doutrina de que Teron precisa do sinal, da marca da salvação por meio do batismo? Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que o sinal que era dado às crianças no Antigo Testamento está também contida no sinal do batismo que Jesus deixou? E que, de fato, vocês irão cumprir aquilo que Deus disse a Abraão, que todo macho será separado para mim por meio da circuncisão? Todo homem, né? Toda família será separado para mim por meio da circuncisão? Então, irmão, veja que em Colossenses capítulo 2 diz que o batismo é agora a circuncisão de Cristo. Então, vocês concordam com a confissão de fé de Westminster, né? De que, de fato, vocês agora, como filhos da aliança, oferecem pelo batismo Teron ao Senhor? Vocês prometem que, ao Teron receber a salvação por meio da água, o sinal da aliança por meio da água, vocês prometem que vão educá-lo nesse caminho? Que vão, de fato, ensinar a palavra de Deus a ele? Vocês prometem que vão ser exemplo de cristãos, mostrar com a vida de vocês de que a palavra de Deus é a verdade, de que o ensinamento de Cristo é verdade através do exemplo de vida a Teron? Você promete trazer ele, Teron, né, para a igreja, como tem trazido Thor, né? Também vai trazer Teron sempre para a igreja, mostrar o caminho para ele, orar com Teron, instruí-lo na disciplina e correção do Senhor, como diz Efésios capítulo 6, ensinado pelo apóstolo Paulo. Então, tendo dito isso, né, vocês tendo essa fé, eu quero perguntar à igreja, à congregação. A congregação concorda, né, com essa doutrina de que eles devem ser batizados, que eles devem, né, que eles devem oferecer o filho deles? Há alguma objeção de que Teron deva receber o sinal da aliança? Sim ou não? É. Não. Tem alguma objeção? Não. A igreja promete que vai ajudar esse casal, caso eles ficam assim fraquinhos, né, desanimados, isso acontece, né, cobrar deles e ajudá-los, visitá-los, caso isso aconteça, a igreja promete que vai cuidar desse casal, a cuidar de Teron no caminho do Senhor. Então, tendo dito isso, irmãos, nós vamos batizar a água aqui já, né? Hã? Vou pegar aqui um pouquinho de água, essa água aqui. Vou orar pela água aqui no momento. Aí você bota a cabeça dele assim, ó, mas ele olhando para baixo. Deixa eu orar pela água aqui. Senhor, que esta água seja o sangue de Cristo, com a presença do Espírito Santo, a trazer a confirmação da salvação e da aliança sobre o pequeno Teron. Teron, pela autoridade que Cristo me outorga, eu te batizo, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Oremos mais uma vez, a igreja de pé, vamos orar. Meu Pai querido, eu te agradeço por essa bênção de termos mais um filho da aliança sendo somado aqui, ó Deus, nesta noite. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a esta família, a Hugo, a sua esposa, a seu filhinho, aos seus filhos e a Teron, que agora está fazendo parte da igreja, que agora é recebido, ó Deus, e que os céus fazem festa a cada pecador que é atraído, ó Deus, para o teu rebanho. Teron, não há um pecado real no momento, nenhum pecado que ele tenha praticado. Mas o sangue de Cristo já limpou todo o histórico de pecado que ele venha a ter futuramente. O sangue de Cristo já o limpou e ele é limpo aos teus olhos agora, por meio do batismo, por meio dessa água. Que ele fique firme, que ele cresça um crente, Senhor, no temor do Senhor, que seus pais tenham a condição de ser testemunha viva e criá-lo no teu caminho. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe.